continuar a falar com a Adelina aqui na parte 2, que tá top demais esse papo. Vou esperar ele entrar aqui. Aê, vamos lá. Tem mais uma horinha pra gente bater papo. Vou judiar, hein? Por favor. Vou judiar. São ótimas essas oportunidades, né, Roberto? Assim, Ah, é tipo, top, cara. Eu vou te hoje em falar dia. que todo o projetinho que eu e o Cajuzinho montamos, logicamente que tem a evidência do baterista mineiro, né? Mas tem alguns intercâmbios, alguns bateras que estão entrando aí, que estão trazendo uma experiência enorme para todo mundo. E um dos focos que a gente tem, o que, que é? A molecada que está começando. Então, assim, vocês têm um desenvolvimento do trabalho, já tem experiência, já tem experiência ruim, experiência boa, experiência técnica no instrumento, na gravação, no estúdio, din-din, né? A gente já teve baterista falando do lance de ganho, o que que faz, se junta, se não junta, recompra instrumento, né? Vai investir no instrumento. Então, assim, esse foi um canal legal, cara, porque essa molecada acaba tendo as informações, né? É que nem a gente falou lá no início. Às vezes o cara, você falou do tom da Pinguim, eu tenho certeza que muita gente olhou e falou, nossa, grava com Pinguim, pelo amor de Deus, né? Só ir lá ouvir os discos da Sandy que eu gravei, todos eles eu gravei com bateria Pinguim. Pois E o é. engenheiro de som era um inglês, e o cara adorou o som da bateria. Eu tinha à disposição um monte de instrumento para gravar. A gente colocou lá 4 bumbos, eu saí pisando em cada um, assim, escolhemos o bumbo Pinguim. Tinha um monte de tom, saí tocando em um, tocando em outro, escolhi o tom Pinguim. No final, a época a gente era endorse lá, da Gretsch e tal, e ele fez na fita adesiva, ele escreveu Gretsch e colou em cima da marca Pinguim, caso tivesse filmagem e tal. E teve, né, making off, essas coisas assim, para aparecer. Aí eu fiquei todo preocupado, falei, cara, mas é uma marca nacional, não é a marca que o escritório é endossado e tal. Aí ele falou, o importante é o som, cara. E aí colou o Pior que é adesivo e isso. eu deixei. Eu tenho o meu surdo da Pinguim que tá ali, ele tem escrito lá, Gretsch, à mão, assim. E o cara é engenheiro de som, assim, de Snow Patrol, trabalha no estúdio que masteriza, sei lá, Adele e tal. É um cara... É que nem eu Enfim, falei, então, para cara. provar isso, que, assim, não é porque o instrumento é nacional que ele não é tão bom quanto o instrumento que é de fora. É, Inclusive, hoje em dia, assim, eu cheguei a mencionar no finalzinho da live aí o Domene, pô, é uma relação assim que nunca aqui no Brasil a gente teve uma marca que fizesse pratos B20 forjados exatamente. aqui. Ele É, morou no Japão, trabalhou na Tama, depois ele morou na Turquia e aprendeu a martelar com o pessoal da Istambul, da... Agora me fugiu o professor Zild dele, Save. Ah, tá, o nome. que é aquela série da Menho, do Bizance. Ele Aham. aprendeu a técnica dele com um cara que faz aquela série, que é uma série totalmente diferente dos outros pratos da Menho e tal. Na Então, época, né, assim, Adelino, a concorrência da Pinguim era a Saema e era a Golpe. Eram baterias da época, assim, né? A gente tem RMV, que era instrumento de percussão, de samba, que virou sim, batera, e assim, eu vejo, tem uma galerinha aí que usa muito, custo, né? Tem uma relação aí. Prato também, né? Quando a gente fala do Nacional, Octagon, Crash, na minha época ainda era o Ziltanã, que a gente Vitanã. falava, era o Zildjian Paragation, né? Sim, eu cheguei a ter alguns que, tipo, depois eu vendi todos eles para comprar um RAID, assim, e eu paguei metade desse RAID. Ah, então, cara. E aí eu vou te falar que essa época, aí, bateristas mais antigos, assim, é muito saudosismo demais, sabe? E é o que Sim, você falou. Quando você fala para mim
que você, nos discos dela, você chegou a colocar várias vezes a Pinguim, cara, eu vou te falar, assim, eu me emociono, cara. É um lance que me leva lá nos meus 13 anos de idade. Eu não tenho 70, eu tenho 50. Mas, assim, eu vivi uma época muito bacana, que para comprar na época uma Pinguim, era hoje uma DW. Era uma relação Sim, muito distante. A minha primeira bateria, eu apertava o tom com chave de bicicleta. sim. Quando eu Tem, ganhei. eu fiquei com uma Golpe de lata emprestada, a primeira que ficou comigo, assim, que, tipo, era um vizinho da República da namorada, à época do meu padrinho, que se casou e tal, minha tia. E foi a primeira bateria que eu toquei, era uma Golpe, porque ela não tinha os pezinhos, então tinha que colocar os dois tons para equilibrar, mas ela só tinha pele no tom um que era leitosa. E Ah, apertava com essa chave de bicicleta. E escorava ela no muro. Então, tudo isso vai formando, assim, né? A gente total. vai forjando aquela bateria que você gostaria de ter e tal. E quando eu tive a oportunidade de pegar nessa Pinguim, foi por esse lado afetivo, mas foi pelo som também, É, sabe? lógico, E lógico. aí, logo depois, um amigo apareceu com uma Golpe Starlight, né? A imitação da Ludwig do John Bonham, que é o baterista do Led Zeppelin, para quem não Exatamente. conhece, que É. usava essa bateria de acrílico na década de 80. E a minha é laranja, tal como a dele. Tá aqui, ó, o surdo dela aqui, ó, até tem uma luzinha aí. Legal, legal. E esse amigo apareceu com uma dessa, tinha duas na Teodoro, uma azul e essa laranja. Ele comprou essa laranja e depois ele acabou me vendendo. Um baterista fenomenal que está na Áustria hoje, o gigante. E aí eu comprei essa Golpe dele. E aí logo depois, outro amigo que foi estudar na Bélgica, que era meu bicho lá na Unicamp, que me vendeu uma segunda Pinguim, que é com bumbo 20, um som já é outra madeira, ela tem um anel de reforço, ela é mais escura, provavelmente ela tem cedro. Essa minha primeira aqui, ela tem um som um pouco mais aberto, essa Aham. perolada. A minha outra é E bumbo ela 20. tem pele de resposta? Não, né? No bumbo dessa perolada, não. A É. preta já tem. Aham. E mesmo quando tem, assim, muitas vezes para gravação, é bom que a gente diga isso, quando você vai tocar no palco, a parte estética é importante. As peças, as peles estarem lá, né, com uma estética bonita e tudo mais. Mas muitas vezes estúdio a gente enche de um monte de o possível para chegar no som mais próximo do disco, assim. É, O é. importante é o som, né? Então, muitas vezes a gente tira a pele de resposta e para gravar e tal. Essa Pinguim nunca teve essa perolada. Inclusive eu estou invernizando os aros que eu comprei na ADA para colocar nela Ah, é. e ter uma pele de resposta mais bem aberta, bem furada, mas só para ela manter, para não ficar oval o tambor, né? Ó, Porque eu o só aro quero vira. mandar um abraço aqui pro Pablo. Pablo é um garotão aí de 13 anos, lá de BH. Toca muito, assim, tá aprendendo demais e rápido. É, top demais. Ele quer saber que pele que usa, que baqueta que usa. A gente já vai para esse assunto. Eu só queria antes, Adelino, falar sobre a pandemia. Você falou que está no estúdio, está gravando do estúdio e tal. Essa relação com o estúdio, de mesa e mixagem e microfone, isso tudo você pegou? Você faz aí mesmo ou tem alguém que vai te ajudar? Como é que é? Cara, desde essa época da Unicamp, a gente tinha uma aula que chamava Prática de Estúdio. Só que essa aula é assim, é como se em um semestre você tinha um dia para ir numa manhã de segunda-feira, que é quando os estúdios geralmente não tem Não tem trabalho ali, nada? É. e colocava os alunos lá para a gente chegar com uma formação lá, que a gente passava no domingo à noite para o técnico de som montar. Então a gente gravava ao vivo, mixava essas faixas, masterizava e ia embora com aquilo. Essa era a nossa prática de estúdio. Como eu falei na primeira parte da live, eu me candidatava para todos os grupos que não tinham bateristas, de fazer a bateria para eles, porque era a minha chance de experimentar peles Ah, diferentes, legal, legal. experimentar microfonação diferente, afinação, botar dois tons, outro dia colocava um só, um dia colocava um tom de 10, outro dia colocava um tom de 12 e 13 polegadas. Então foi a minha escola. E o fato de eu gravar bastante me proporcionou ficar mais tranquilo no estúdio
quanto a essa questão de equipamento. Ah, por que usa esse microfone? Por que não usa aquele? Então, eu comecei a ficar no pé dos técnicos de som, que eram ex-alunos do curso de música da Unicamp, inclusive, na época do Edu Ribeiro, do Ricardo Mosca, dessa galera. Eu tinha 6 anos de idade, eles estavam lá já. Mais ou menos. Mais ou menos. Foi uma forma de aprender o que é um microfone dinâmico, o que é um microfone condenser, o que é um microfone ribbon, de fita, qual que é a função de cada um. E eu também tenho a sorte de ter trabalhado com os melhores técnicos de som. Pô, eu trabalhei com muita gente boa, com cara que usa gate, com cara que prefere analógico, com quem mexe muito bem em programação digital, várias formas de se microfonar, prato por cima, por baixo, colocar um buffer, que é aquele na frente. Esse técnico de som que fez engenheiro no disco da Sandy, a gente teve a oportunidade de passar um dia inteiro dentro do estúdio. Dá um pause aí. Deixa eu mandar só uns abraços aqui que vai entrando aqui, ó. Abraço para Paula, para Marilda, para... tem umas abreviações que eu não sei, né? Cleo. A Dalila de novo aí, ó. O Bruno, o Eduardo, Pérola, Piretti. Eita, tudo amigo. O Piretti, ele é assessor corintiano meu aí. Ele só tá faltando ter coragem para vir aqui, mas é assessor. Que bom. Vamos lá, que esse papo do estúdio é bacana. Então, aí assim, hoje em dia na internet tem muito acesso a isso, assim, mas na época era de perguntar mesmo, por que você coloca o microfone nessa posição? Por que você usa esse e não aquele? Então a gente tem muito isso de você também, assim, o baterista geralmente nas montagens e passagens de som, é muito importante que ele chegue ali antes, porque assim, acaba sendo vários instrumentos, enquanto a bateria tem 10, 12 canais de bateria, o guitarrista é um canal. É verdade. Então o baterista ele faz muito parte nessa formação do som que vai sair lá para o público. Então essa experimentação no estúdio para mim foi muito importante para quando eu fui chegar a comprar meu equipamento. Se você vai comprar KG ou Sennheiser, se vai comprar o Shure S157, se você vai comprar, para que você vai usar um mic de fita e não um condenser nos pratos? Para qual estilo que você vai usar? Então, na música, eu acho que hoje em dia é o que mais eu estudo, é essa parte de como você traduzir no disco o som que aquela música pede, né? A gente tem vários produtores aí de Berlândia, eu sou amigo do Beto Rosa, que desde que a gente começou a tocar, a gente começou mais ou menos na mesma época, sempre que eu posso discuto com ele algumas coisas, o que você está usando, o que você mixa, como é que você faz, e a gente vai aprendendo com os amigos técnicos de som e vai trocando feedback. Adelino, eu gravei muito lá com o Dudu Portes, você conhece? Opa, Dudu com um estúdio com Albino e tal. Lá tem um, eu não sei se você esteve lá pessoalmente, já chegou a visitar, não? Nunca fui. Não, cara, nunca fui lá. Se você entrar lá, é um museu de bateria. O Albino quase não tem, né? Não, é um museu de bateria, uma coisa enorme de prato que você vê, um monte de coisa. Caixa, então, é um negócio espetacular. Só que, voltando no assunto do estúdio, lá, a gente vê que tem uma preocupação muito grande. Eu acho que deve estar assim, eu não falei mais com o Dudu, mas deve estar exatamente nesse ponto aí, que é muita gravação de casa, ninguém está saindo e tal. Como é que é o teu processo aí na gravação? Por exemplo, o cantor chega para você e fala, cara, eu vou te dar uma guia, eu queria que você fizesse aí uma elaboração da música, colocasse a batera. O que já estava rolando antes da pandemia e que acabou ficando mais presente ainda é a questão da gravação online, né? Que é você gravar do seu estúdio e mandar para qualquer lugar no mundo. Isso, por um lado, facilita, porque, né, não tem a questão de você só gravar para um público local. Você tem, hoje em dia, plataforma, tem
Fiverr, tem algumas que você pode disponibilizar sample, você pode gravar por encomenda, mas você pode também gravar por tempo, grava 30 segundos e vende lá por determinado preço e tal. Eu, particularmente, eu trabalho com quem me conhece e me pede a minha onda específica, por saber dos instrumentos que eu tenho, saber da minha onda de tocar, assim. Eu pretendo ampliar depois que essa questão que até Da concerne época, mais né? o que você falou, do marketing, de ter um portfólio, de mostrar as variáveis que você tem para gravar, gravar com quem. Se eu fosse escolher um caminho assim, que já perguntaram aqui para mim qual que é a tua influência? Se eu fosse olhar para o Adelino agora e falar, o Adelino é um batera que gosta de tocar. Eu gosto de tocar canção. Eu gosto não só de tocar, eu gosto de fazer canção. Assim, aqui no meu estúdio eu estou produzindo, porque eu gravo violão também, gravo baixo, o que tiver eu gravo, assim. Não gravo só bateria, não. Aham. Claro que eu tenho profissionais para fazer também, mas tem muito a sonoridade que você espera ter lá no final do disco. Então, a forma de microfonar, o take certo para a música e tal. Então, eu gosto muito, assim, hoje em dia a gente tem muito essa produção de, tipo, beat, bota a voz em cima e a faixa tá pronta, né? Uhum. Não que eu não faça isso, a gente, até no fim de semana, assim, amanhã eu tenho uma reunião com o rapper da Pompeia aqui, até, Ah, é. não deixo de fazer, Mas, assim, essa onda de fazer beat, uso SPDX, também monto beat, uso base eletrônica junto e gravo batera acústica junto também. Mas, assim, eu gosto muito dessa elaboração de uma canção, de criar nuance, de dinâmica, E, de o- e, o- sutileza, de não e- editar muito, de colocar tudo no grid, tudo muito afinado. Isso hoje em dia é uma estética que, assim, eu falo muito, até para quem é leigo me pergunta, se fala, cara, mas hoje em dia, assim, eu ouço um disco de sertanejo, sei lá, eu não consigo diferenciar quem que tá tocando. Por que que vai chamar você e não o ciclano? Falei, cara, para falar a verdade, tem muito disco que eu nem sei por que que os caras gravam de novo. Porque, assim, você microfona, você tem uma preocupação com escolher a pele, a afinação, a peça, a forma de posicionar, o lugar do instrumento na sala, que isso muda muito. Exatamente, é isso. Para no final você colocar lá um replace, que é substituir o som daquela peça, né? Para quem não sabe, por um som que você tem no computador, colocar tudo no lugar e não trabalhar essa nuance, assim. O John Scofield mesmo falava que, tipo, todo mundo estuda para acertar, mas só É, você erra do jeito que você erra. exatamente. Então e o errar aí também é uma questão assim de sutileza, né? O timing, a música, a forma O que a música clique. define. Eu acredito muito nisso, assim, de deixar viva a música, porque as pessoas elas se ligam na humanidade, assim, É, elas total. se ligam no que Total. é de verdade. Adelino, por isso que eu valorizo demais, cara, a galera dos anos 80, porque naquela época era o take, né? Então, assim, fazia o take inteiro e se errasse e tal, o Liminha conta muita história assim, né? De às vezes o batera ou escutar, como o músico é muito crítico, falar, putz, isso aqui não ficou legal. Naquela época tinha que fazer o outro take, né? E às vezes o Sim. Liminha falava assim, não, cara, tá bom, deu uma variação, mas isso aí é humano, isso aí é legal e tal, né? Ó, deixa eu só ler para você aqui que passou aqui, ó. O Cássio, o Adelino é um batera que gosta de música muito mais do que de bateria. Toca sempre muito contextualizado. Ô, Cássio, não usa muita palavra difícil não, cara, que dá uns trava-língua aqui, viu? Perfeito. Perfeito, Cássio. Ah, e tá falando do comentário do Cássio. Adelino tem uma maturidade musical que poucos têm. Legal demais isso aqui. Essa Eu sou amigo, maturidade, mas eu acredito neles. essa maturidade musical, como é para você no palco que deve acontecer, que isso hoje é normal, trigar essa bateria para alguns contextos que a gente tem dentro do palco e tal, para
sei lá, alguma coisa que falta, não sei. Eu queria te escutar Cara, nisso aí também. só amarrando essa questão da musicalidade, eu acho que musicalidade é isso aí. Antes, a bateria é um instrumento. Logo, o nome já diz que isso é um meio e não o fim. O fim é a Sim, música. Então, a gente está usando um instrumento para fazer música. exato. E hoje em dia tem muito músico de apartamento, né, que toca sozinho. Essa questão de poder fazer música sozinho, produzir sozinho, é uma vertente. Eu Total. faço, acho legal, mas mais como uma forma de. Porque eu sei aonde eu quero chegar com aquela faixa, com aquela música, por isso eu faço sozinho. Tem a questão Sim. orçamentária também. Mas a opinião de outro músico e tocar com ele é sempre uma questão muito enriquecedora. Uma E troca, né? por eu sempre ter trabalhado com cantores, por acompanhar muito, as pessoas perguntam o que é preciso para tocar com as pessoas e tal. Você pode até ter contatos e chegar a tocar com determinada pessoa, mas você não fica lá no trabalho se você não toca para aquela música que está sendo exigida. É. Então, assim, muitas vezes a gente tem que entender o papel ali na banda e, pô, é muito difícil hoje em dia eu ver baterista tocando com time preciso tão bom quanto ele fazer as viradas, sabe? Assim, o cara estuda muito mais o que é acessório do Sim, que o que de fato é o sim. essencial. Isso é dito por grandes mestres, mas assim, muitas vezes tem essa euforia, talvez pela juventude ou talvez pelo ego mesmo de querer demonstrar conhecimento e a gente não pode inverter o porquê que a gente faz as coisas. Mas aí falando mais dessa parte de trigger, de som, né, assim, de agregar o som ao som acústico que a gente faz, cara, isso eu converso com todos os técnicos de som. O Rafael, que estava aqui agora mesmo, que falou das baquetas e tal, ele mesmo é um cara que veio do punk rock, trabalhou no hangar, Então ele fez quebrava muito a turnê. baqueta, né? Ele fez turnê com banda Estados Unidos, enfim, organizou muito festival de punk rock aqui em Osasco, em São Paulo. É um cara que é técnico de som de banda gringa e tal. E quando ele começou a fazer som, e lá no Thiago Bravanel, a gente toca de A a Z. Tem até um momento de jukebox no show que, ó, falando do Thiago, ele acabou de entrar. Ei, Thiago! Ah, tá aqui mesmo. Tiago, forte abraço, cara. Tô E roubando sua bateria aqui. lá no Thiago tem um momento do show que é um momento de jukebox, assim, o que que o público quer ouvir. Aham. Então, assim, tem que ser muito versátil para tocar. E o técnico de som, assim, também tem que moldar esse som que o instrumentista está tocando ali para o público. Então, uma hora você está tocando uma música que é funk, que a base do disco é toda gravada eletronicamente, não tem bateria acústica ali. Então, você, sei lá, você joga um prato em cima da caixa, você toca de uma forma mais tight, mais sequinha e tal, mas aí o técnico de som tem que te acompanhar ali. Uma hora é um som de caixa aberto, outra hora tem um prato em cima. Se o Ô, técnico de ô, som muito apertado, esse som não vai entrar, né? você tava falando que a relação da tocar para o músico, ó lá, o Thiago tá falando. Olha lá o que você vai falar de mim, hein? Ô, Adelino, tem um lance que você falou, né, de tocar para o cantor, etc e tal, né, saber se colocar. Outro dia a gente estava falando aqui em Uberlândia sobre uma música, cara, e uma banda. Eu não sei se já ouviu uma banda chamada The Wallflowers. Ela tem um. Sim, Então, a primeira música de um CD dela que chama One Headlight. Ela não tem ataque de prato a música inteira. Ela é levada caixa, bumbo, chimbal. E aí, quando você olha esse virtuosismo, né? Que você fala, poxa, cara, mas a molecada tá muito acostumada com esse negócio de quebrar e contratempo. E, pô, e quando você vê uma música dessa, bem trabalhadinha, assim, que tá tudo no momento certo, e não ter prato, se entregar para alguém, para a molecada hoje, a molecada fala, não, mas cadê o prato? Essa hora era para dar, sabe?
Eu acho que cai dentro desse contexto aí que você falou. E tem que separar também, assim, muitas vezes a mesma música, no estúdio você vai gravar ela sem prato, vai gravar um bumbo e caixa, só que se você for tocar daquela forma no ao vivo, não vai funcionar. Exato. Então cabe da experiência do baterista também conseguir perceber isso. Tipo, cara, tá sem pressão aqui, eu vou colocar um prato. A música não tem, mas no ao vivo pede. E você saber, porque a bateria muda muito com a acústica do lugar, muda o microfone, muda a peça do som, e você acaba tocando com o instrumento de diferentes formas. Se você coloca uma caixa grave, não adianta você fazer um monte de nota fantasma, que você vai atrapalhar mais do que ajudar. Então você tem que se ligar em fazer um rimshot bem feito, em tirar a sonoridade da pele de resposta para aquela caixa soar por inteiro. Se você vai tocar numa caixa pico aguda, também, pô, uma hora você coloca uma carteira em cima, uma hora você bota fita. Eu não tenho preconceito nenhum ou tirar tudo, né? Porque o Mauro, que está aí com a gente... Eu tiro tudo. O Mauro fala muito da sonoridade. Ele falou, você ter um bom tambor, uma boa pele, ele acha um crime chegar e colocar um abafador ali. Cara, deixa os harmônicos, né? Você faz uma afinação bacana, deixa isso fluir e tal. Eu achei legal porque não é o comum, né? Principalmente em show, que você tem que estar trazendo essa bateria na mesa, fazer uma junção e tal, né? Afrouxa a pele, aperta mais, sei lá. Eu acho que, assim, tem muito da expertise do baterista, de saber afinar o instrumento. Muito baterista experiente não afina instrumento. Principalmente, assim, todo mundo que trabalha comigo aqui é testemunha, que, assim, a gente pega a bateria locada e muitas vezes eu chego na chincha, o cara que locou a bateria. Eu falei, cara, essa bateria aqui tá com umas peles horríveis. Não adianta a bateria ser de uma marca maravilhosa, o modelo ser bom, se a pele é ruim. Ou muitas vezes já passou por, sei lá, 1 ano a bateria tá rodando e ninguém nunca afinou a pele de resposta. Já trocou a pele batedeira e o cara vai ali e dá uma afinadinha leve, mas assim, aquele tambor tá cheio de harmônicos desiguais ali. Mas ninguém nunca nem virou o tambor para ver como é que tá a pele de resposta. Exatamente. E aí o técnico de som, o que ele vai fazer? Ele vai adequar o som do seu instrumento para tocar junto com os outros. E ficar sobrando um monte de harmônico indesejável lá também, ninguém vai querer. Por isso que o técnico está colocando gate. Eles já têm os recursos deles e muitas vezes o técnico de som também tem uma forma de fazer o som que é importante que o instrumentista vá conversar com o técnico de som. A gente não tem a oportunidade de ouvir o som que está lá no PA. Mas você tem a oportunidade de perceber a diferença no seu fone do som que está acústico para o som que está entrando aqui para você. Exatamente. Tem vazamento, o som do PA, assim, não é que você não vai ouvir. Você ouve um pouco do que está saindo lá na frente. Então, você usa muito o in-ear ou você usa retorno de palco? Caixa e tal? Há alguns anos eu adotei o in-ear e eu tenho agora um fone de molde há eu acho que uns 4, 5 anos e eu não troco por nada. Para não vazar mesmo, né? Não, eu acho que assim, é uma mixagem mais específica, você tem que trabalhar com o mesmo técnico e tal, assim, porque aí também tem essa questão de ter uma confiança, porque você só vai ouvir, teoricamente, o som que está ali no seu ouvido. É o teu parceiro, né? E ao mesmo tempo é uma forma de você conferir o som que está indo lá para o público e tocar se moldando para aquilo, e não ouvir muito só o som acústico que está ali, né? Mas eu ouço tudo, cara. Eu peço over, eu peço som de esteira para ouvir o som da caixa por completo. Eu peço todas as peças, eu faço uma mixagem mesmo, assim. Que legal. E eu fico atento, assim, às vezes o cara abre um compressor ali muito agressivo, assim, até para eu aprender a ouvir no estúdio e tudo, eu olho pro técnico e falo, você abriu um compressor aí? Ele falou, abri, você percebeu? Ou abriu um reverb e tal. Sempre o ouvido vai se educando, né, Delino? E eles gostam disso, porque o trabalho que os caras estão fazendo é para que o público, para que a gente ouça.
Então, o cara gosta de perceber que aquele trabalho que ele está fazendo faz diferença, né? A mix fica gostosa de você ouvir o guitarrista tocar a base numa altura e quando ele pisa no pedal ali, num booster, você vai ouvir mais alto. Você dialoga com os instrumentos, né? Isso é um pouco da música instrumental, do jazz. De você comprar uma ideia, sugerir outra. Não é porque é música pop que isso não acontece. Na verdade, a gente está o tempo inteiro. O cantor faz uma coisa diferente. O Thiago mesmo é um ator que improvisa cantando. Imagina. Pô, você vai ouvir um mês depois, assim, que a gente começou a tocar a música, é outra música. As versões vão ficando com uma cara nossa. Isso, para mim, é o barato de tocar. Ó, o Cajuzinho tá falando aqui. Baterista tem que ouvir a bateria natural em tudo. O Nilo tá adorando a live, top demais, Nilo. Deixa eu responder o Pablo. Daqui a pouco ele vai ter que dormir, ele quer saber. E aí, o pai dele não deu Instagram para ele, então por isso está aqui no WhatsApp. Só lembrando que, dentro do que a gente já falou, a tua resposta vai muito de batera para batera, tem que experimentar e tal, que a gente já falou. Mas, assim, hoje o que você está usando? De pele, baqueta, etc. Baqueta é mais fácil para responder. Assim, eu sempre gostei muito de Vic Firth. Eu, para cada... de modelo? 5A, 5B? Aí a gente vai entrar... Eu troco no meio do show, cara. Assim, eu sou econômico com baqueta, como o Rafael falou, mas assim, no jazz, eu gosto muito dessa AJ2, que tá aqui, tá meio gastinha, mas tá aqui na minha mão, que ela essa aí tá com você há uns 5 anos, mais ou menos. Tem mais, essa tem mais. Porque do jazz, essa vem do navio. De verdade, essa aqui eu toquei com ela no navio em 2009. Tem 11 anos essa baqueta. Realmente, cara, você é muito técnico. Mas eu quebro baqueta. No pop, assim, a gente quebra porque usa rinshot e tal, mas essa do jazz aqui é outra pegada, assim, né? Ela é mais fininha aqui em cima, então ela tem um rebote de dedo, assim, para gravar samba, essa questão do ride com mais nota, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dessa aqui, que é uma marronzinha do Dave Weckl, aquela antiga, porque agora ele usa uma amarelinha, né? Exato. Ela tem um agarre legal, assim, ela é meio que envernizadinha, assim, e tem um balance, assim, que eu gosto muito, porque ela tem uma pontinha também, ela não é barril. Eu sei. É um pouquinho mais arredondadinha, não sei se dá para ver. É quase uma bolinha, né? Gata, mas eu tenho alguns pares dessa aqui. Eu adoro. Deixa eu só a professora Michele Botelho. Minha professora, querida professora. Tá mandando para você um abraço. Puta, cara, aí tem uma galera que entrou, tem bastante gente aqui. Sou admirador desde sempre. Elis, e muito agradecido. Fiz muita aula. Fábio, violeiro. Vixe, muita gente. Tandão entrou aqui também, muita gente. É isso aí. Vamos lá, baqueta. Mas assim, a baqueta que eu uso mais no dia a dia é uma que é a Extreme 5A, X5A. Tá. X5A, que ela é um pouquinho mais comprida do que a 5A. Ela é meia polegada mais comprida. O peso é quase o mesmo e o diâmetro é o mesmo. Eu conheci essa baqueta no workshop com o baterista do Justin Bieber. Ah, legal. E aí eu conversei com ele e tal, por que ele usava essa X5A e tal. Até ele me deu um par, assim. E aí ele falou, cara, essa diferencinha de meia polegada a mais, ela tem um snap, né, que a gente chama de snap, né? É esse som do estalado da baqueta na pele. E o snap do rinshot, assim, que é tipo um coicezinho que a gente faz, né? Para quem não sabe, quem não é baterista, você toca no aro e na pele ao mesmo tempo. Isso faz com que a caixa vibre o aro junto da pele. Isso dá um som mais estalado. Ela faz com que esse snap seja mais definido, assim.
ao mesmo tempo, as Ghost Notes, assim, você tem bastante controle, assim, é uma questão de se acostumar, assim. Eu sempre gostei da 5A, assim, da 5A. Aham. Para outros estilos, é claro, eu uso 5B se for um rock mais pesado, porque senão você vai quebrar a baqueta toda hora, e a baqueta te ajuda a tirar um som também. A baqueta mais grossa faz com que você tire um som É. com os aumentos mais graves e Eu tal. tenho uma Eu aqui que dei- eu tenho uma 2B aqui que o João me mandou, muito legal. Ó, deixa eu mandar aqui, ó, o Camilo tá assim, pedindo, Camilo tá pedindo pede- salve, salve quem pro que é? rap, Camilo. Ah, RP, é meu irmão. RP. RP Ribeirão Preto. O Fábio falando que tocou com você na Tamoio, no Tamoio. Trio Tamoio, é um violeiro. Ah, legal. Violeiro cheio de efeitos. Abraço pro Fábio também, grande músico, pesquisador, professor. Ó, a Lela tá virando assessora aqui já, ó. Tá com a gente pra caramba. Elis também, o Rafael entrou agora. Abraço pra todo mundo aí. Abraço pra todo mundo. E assim, cada música que eu vou gravar, assim, eu experimento caixa, eu troco de baqueta, eu troco de prato. No show não dá pra gente fazer isso. Então você escolhe um kit que atenda mais aquele estilo, né? Eu me acostumei na estrada a viajar com 2 tons e 2 surdos, para exatamente ter essa possibilidade de, se é uma música mais grave, você vai mais para os surdos Legal ali. isso, hein, cara? Porque ó, é difícil a gente ver isso. Essa sonoridade, cara, o que você está contando aqui é um fato bacana de interpretação da bateria mesmo. É assim, estúdio, eu vou falar, não vou só falar isso, mas assim, 99% das faixas que eu gravo tem um tom e tem um surdo. Porque aí é aquele tom e aquele surdo para aquela música. Aham, Aí, se você for gravar um axé, sei lá, que não aparece muito para eu gravar, porque geralmente é o pessoal da Bahia que faz, aham, provavelmente eles vão usar mais peças. E aí, como eu toco ao vivo esse estilo, mas não gravo tanto, aí eu uso lá, geralmente tom de 10, tom de 12, surdo 14, surdo 16 na estrada. Aí aqui no estúdio, se é um rock mais pesado, se as guitarras são afinadas em drop, né, afinadas mais grave, provavelmente eu vou usar um surdo de 14 de tom e um bumbo de 18 de surdo. Eu faço isso também, porque, aham. tipo, eu não tenho surdo de 18 até por eu ter bumbo de 18. Então, assim, como eu uso só em estúdio, eu acabo usando esse bumbo de surdo, segundo surdo, às vezes e tal. Mas uso muito no estúdio tom de 13, surdo de 16, e na estrada eu uso 10, 12, 14 e 16. Ah, você usa os dois surdos. E a Dois. pele, para complementar a resposta para o Pablo, pele, o que você usa de pele? Tá. Nos últimos anos eu tenho preferido a pele porosa. Para Aí eu tudo? explico. Não para tudo. Se Então. tiver, se tiver na estrada eu prefiro, porque ela não tem tanto ataque quanto a coated em relação à pele ou a pele lisa, né? A Eu esqueci agora. filme simples, filme duplo. Pode ser filme simples e filme duplo. Eu tenho os dois aqui. Tenho a hidráulica mesmo, até uma da Ivas, uma vermelhinha. Você sabe que a hidráulica, na verdade, outro dia eu aprendi isso. Que tem óleo dentro, né? Então, fala hidráulica, mas ela tem um olhinho ali que, na verdade, o Mauro explicou para mim que não é óleo. Tem óleo e tem outras que não tem. Tem Então, as duas. colocou que é o ar mesmo, é um ar Hum. ali entre as duas. E aí ele explicou, ó, você vê o cara falando que tinha uma relação, por isso que a gente chega um pouco colorido, porque ela tem uma relação com arco-íris, a mesma sensibilidade e tal. Aí eu falei, nossa, cara, eu tô lá atrás mesmo. Tem até arco-íris na bateria e nem sabia. Hidráulica é uma série de peles, né? Assim, É hoje um em dia, sei nome. lá, as marcas se especializaram muito. Aí tem Power Dot, que é na de acrílico eu uso essa Power Dot que ela tem uma bola preta no meio, né? Ela tem um Isso. reflexo ali. Ó, o Eric E tá falando para você dar a sua opinião sobre o Hyperdrive. Aí, monstrão. cara, Pororó.
Poxa, eu tenho usado agora umas Aquarians. Eu comprei 3 Aquarians diferentes para testar, principalmente a questão de vassourinha, som de vassourinha. Então tem a Response 2, tem uma Focus X que eu estou usando. Eu tenho muita pele Remo, que eu sempre gostei, mas eu tenho muita Ivans também. A Ivans G2, que é a Genera antiga. Tem a G1, que veio na Odre, que é um kit que é pele porosa mais fininha, que ela tem mais harmônicos. Então, se você vai tocar um som instrumental com vassoura, ela soa muito bem, porque você, com a vassourinha, você acaba tirando o som da pele de resposta também. Então, se a pele de batedeira é muito grossa, você não consegue fazer vibrar o som da resposta. Então, assim, eu tenho muita pele aqui. Graças a Deus eu fui somando e quase não rasgo pele. É mais a pele de caixa que gasta, assim, né? E você eu gosto da econômico. pele velha. Gosto muito da pele velha também, assim. Principalmente a porosa. Na Pinguim, essa pele aqui, na verdade, esse tom, eu fiquei uns 3 anos sem afinar o tom. Com a afinação do disco da Sandy lá, para tudo que eu ia gravar era aquele tom do tom. Porque, tipo assim, eu cheguei num ponto que não valia a pena mexer. Às vezes eu botava uma toalhinha assim, às vezes eu tirava. Mas era aquela tonalidade ali. Hoje em dia eu já troquei, porque a pele porosa começou a dar para ver lá embaixo. Assim. Mas desde o Cuca Teixeira mesmo falando, ele tem uma Gretsch lá que ele tipo, não troca essas peles. Ivans lá faz 10 anos que ele tem a bateria de estudo dele. Eu gosto da Ivans, eu acho bacana, é uma pele que eu acostumei, na verdade. É o que você falou agora, né, Adelino? Tem o lance da sonoridade e para o que você toca. O Pablo depois vai baixar a live, porque agora ele não está ouvindo a resposta. Mas assim, a sonoridade é o que manda, né? E o que eu achei legal que você respondeu, que é o lance de cada música, você usar a coisa correta, etc., que é o que chama a atenção, viu? Muito legal. É assim, né? Se vai gravar rock, é um som que pede mais ataque, é um som que pede esse punch, pede o brilho, que são as frequências mais agudas. Então, você vai colocar um microfone para captar melhor o som que vem do instrumento. Muita geração nova aí, por ter no computador recurso, tem um monte de plugin, acha que vai consertar na mixagem. Na mixagem você vai moldar no espectro sonoro, que vai, né, de 20 Hz a 20.000, você vai encaixar o som da bateria com os outros instrumentos. Mas você não vai mudar esse punch. Essa bateria de acrílico. Eu tenho gente que me liga e fala, cara, eu quero que você grave um rock com aquela bateria. Por quê? Porque ela tem aquela sonoridade. E essa pele nela, eu já coloquei a pele hidráulica, que é essa vermelha, mas essa pele Power Dot, que é o Black Center aqui, né, que tem esse miolinho, é como se fosse uma segunda pele ali no meio. É uma bola. Ela não tem muito harmônico, a própria bateria de acrílico, diferente da madeira, ela é mais seca, né? O ar circula mais rápido ali dentro, porque os poros são fechados. Explicando a física da bateria de acrílico, o som reflete mais rápido ali dentro. Então, assim, ela tem muito ataque e pouca ressonância. Muitas vezes eu toco e gravo sem a pele de resposta. É outra dica também. Aí você vai gravar heavy, para reverbar, você tira até do tom e coloca o microfone por dentro do tambor, porque o que você vai pegar é o ataque do tambor e não a ressonância. Então, dependendo do estilo, você tira a pele, você afina mais aguda, a pele de cima com a de baixo. Tem várias Você dicas chegou a aí. gravar com a de acrílico já, Adelino, ou não? Gravo bastante com ela, inclusive. Sempre que é rock, o pessoal já tende a pedir a bateria de acrílico. Por causa do som. As coisas da Pompeia eu gravo um pouco com Oder e um pouco com acrílico, porque nem sempre é um rock tão agressivo, né? Tá. Às vezes, que assim, ela também tem um tom de 13 e um surdo de 16. Ela não é clássica do Bohr, ela é bumbo 22, 13 e 16. E aí tem uma coisa que tem muito melodia de surdo, né? Se é uma coisa que tem, sei lá, a música pede pouco prato e muito tambor, aí eu levo a Odre, boto a pele filme duplo nela, clear, que é a Pinstripe, se não me engano. A Pinstripe. E é clássica também, da Remo. Casa muito bem com a Odre, que a minha, ela tem os tons um pouco mais curtos. Como eu já tenho muita bateria
perfil Mais longo, longa. né? Eu pedi para fazer ela um pouquinho, então 10 por 7, 12 por 8, 14 por 10, por 11, se não me engano, e 16 por 14. Não é 16 você por é o 20. tipo de bateria que não dá pra gente falar, não, ele prefere isso aqui, a linha dele é essa, né? Não é, é Não, meio. eu tenho 3 surdos 16 por 16. Então, quando eu fui fazer minha bateria na Odre, que é uma handmade custom, né, uma bateria feita sob encomenda para mim, Aham, aham. eu ia gravar um segundo DVD da Sandy. Eu estava usando Gretsch à época. E aí a minha transição para Odre foi muito nesse intuito de buscar sonoridade para o DVD, mas uma bateria que eu depois levasse para o estúdio e ela fosse bem versátil, assim. Então, eu pedi esses tons, eles têm assim, 1 polegada a menos, às vezes o baterista acha que isso não faz diferença, Aham, mas ela tem um ataque mais rápido, os harmônicos dela vai ter menos material, logicamente vai ser uma frequência um pouco mais aguda. aham. Então, você tem uma mescla e eu tenho opção. Eu já tinha um tom 10 por 8 feito por luthier. Então, agora eu tenho outro tom 10 por 7. Eu tenho o Octoban, se precisar gravar. Tem alfaia, djembe, sei lá. O que a faixa pede, eu coloco, cara. Toco com baqueta, toco com a mão. Enfim, faço bastante camadas, na verdade, em gravação aqui. Às vezes, Aham. tem música da Sandy, por exemplo, que tem momento lá que tem 4 caixas, assim. Uma gravada em cada ponto do estúdio. Porque tinha um daqueles mix head que Aham, é tudo na sei, cabeça mesmo, né? sei, E aí então o sei. microfone estava parado, tinha a bateria que vai no centro aqui, né? A caixa central, que vai sem panorâmica, né? Sem pan, vai no centro, e as outras duas, uma tem mais reverb e outra tem menos, acompanhando aonde na sala eu gravei. Tem virada que, tipo, todos os mix close são fechados e é só os mix da sala que rola. Então é só naquele momento que tem a virada lá clássica, sei lá, naquela dos 30, uma música que Aham. tocou bastante no rádio. A Pinguinzona rolando lá com close e tal, mas na hora das viradas é só o som da sala. Tudo bem que são 6 microfones de sala, tem o par de over aqui, tem outro par lá na frente, tem essa cabeça. Cara, Mas eu vou escutar todas, só vou matar a saudade. A mas gente. joga o ouvinte lá para a sala, né? Assim, é uma Então. experiência mesmo. Eu gosto muito de brincar com isso, assim. Ô, Adelino, veio a pandemia, aí pintou as coisas. Você falou que já estava fazendo estúdio, eu acho que aí intensificou, né? Porque ficou esse negócio de não sair. São Paulo acho que deve estar mais tranquilo, não. Deve ter melhorado um pouco, mas aqui em Uberlândia agora a gente está sofrendo porque a ocupação no hospital está 100%, então está um cuidado maior. O que você está projetando para frente? Vamos falar que acabou esse negócio da pandemia, agora vamos voltar para a estrada, vamos fazer. O Thiago, você está com o Thiago, né, nesses trabalhos e tal. Eu vi até Sim, um vídeo teu em cima num trio elétrico, é com o Thiago, não é? é com o Thiago. Não é? O Thiago é um dos artistas, eu acho, mais versáteis do Brasil, assim, com Também certeza com quem acho. eu trabalhei. Ele é um cara de talento fora da curva, assim. A gente faz casamento, evento corporativo, trio elétrico. A gente já fez Barra Ondina em Salvador, 6 horas em cima do trio. Eu vi. Tive uma aula de trio elétrico com o mestre Cezinha, baterista, que eu tive a honra dele fazer um sub meu aqui na banda do Thiago. Ah, que legal. A gente, cara, a gente já tocou em navio. Foi a pergunta, né? Já tocou em navio de novo? Eu nunca fiquei em temporada de cruzeiro mais vezes, assim. Foi uma Aham. temporada só. Mas todo ano a gente toca no navio do Roberto Carlos, que o Thiago sempre é convidado. A gente meio que homologou agora. Eu Sempre vi, o tem... Thiago recebeu uma galera, né, do Titãs e tal. E Isso essa aí foi linha. num camarote no Sambódromo da Sapucaí, esse Ah, ano. legal. E tinha o Baile do Abravo, que era um projeto que a gente teve por 3 anos também, que era o Thiago convidando... Cara, teve de Sérgio Malandro a, sei lá, de Ferreiro, Vanessa Camargo, Tiaguinho, Péricles, toda a galera. Eu já tive a chance de tocar
com o Thiago, com o Gilberto Gil, e toquei com o Gilberto Gil com a Sandy. Ah, Então, muito legal. Nossa Senhora. super É, fã, assim. Dois essa contextos bem bagagem, diferentes. essa bagagem, né, Delino, o nosso papo tá legal e eu sei que vai ficar gravado e que todo mundo vai escutar. Essa experiência, a gente tem uma mescla com você, né? O lado instrumental, de músico mesmo, a galera já colocou, e é verdade, é o que a gente sente mesmo, do estudo no instrumento, estudo no som, viver a canção mesmo, tocar para o artista aquilo que precisa tocar, e o lado da experiência, dessas experiências, não só com cantores, mas estrada, palco, passagem. O menino de patrocínio falou aqui pô, chega lá, não tem uma bateria de acordo, de repente o ouvido fica estranho, não está soando legal e tal, mas é obrigado a tocar porque é aquilo que você tem e tal, né? Eu acho que soma demais, cara. Fala para mim dos teus projetos futuros aí, para a gente saber. Na pandemia, você falou de Uberlândia, eu cheguei para Uberlândia, fiquei algumas temporadas aí. Assim, a gente não sabia muito bem como ia ser no começo, quanto tempo ia ser, a gente ainda não sabe, né? É verdade. Mas eu tinha gravado uma faixa no meu estúdio, eu tinha feito uma bateria presencial com um amigo meu, que fez Unicamp também, cantou no Viper, produz algumas pessoas, a gente faz algumas produções em parceria. Eu tinha acabado de instalar minha placa de som, meu Tava programa. tinindo. Tava assim, começando a descobrir o som da sala na gravação e tal, experimentando se eu microfonava os overs técnica in-ear, se eu usava B, se eu usava XY, se eu usava condenser, se eu usava... Enfim, estava experimentando. Gravei uma faixa antes da pandemia começar, uma semana antes. Assim, aí começou... Fechei tudo aqui e fui para Uberlândia, fiquei um mês. Fui só com gravador, Zoom, 4 canais, assim, como placa de som, interface e tal. Fiquei produzindo algumas coisas daí, mas bem pouco, porque assim, eu preciso estar bem para fazer as coisas, sabe? Eu sou bem, não sou metódico assim, mas eu tenho uma certa organização para essa parte criativa, principalmente como produtor. Para gravar, eu acho que já vem assim uma instrução, geralmente vem uma referência, o produtor já fala, eu quero mais nessa onda. Às vezes vem uma guia, às vezes vem só um clique com uma forma. Já gravei de todo jeito, cara. Já recebi também, tem produtor preguiçoso, tem que falar a verdade, que manda assim, cara, a música é essa, manda um violão em voz no WhatsApp, você não sabe nem tonalidade. Faz o que você... Porque o cara já sabe que você vai mandar. Que aí eu vou mandar uma batera, vou mandar um track de panderola se precisar. Bom, uma curiosidade minha. Você tem algo autoral ou não? Tenho, cara. Tem? Eu tenho no Spotify. Tem as coisas da Pompeia que a gente postou. Eu tenho as coisas do Projeto Fuá, que eu sou produtor, batera, percussionista. Lá eu gravo violão, canto, arranjo. Fiz arranjo de metal. Mas o que dá pra gente, o que tá lançado, que você colocou nas redes e tal, é o da Pompeia. Tem da Pompeia, tem o Projeto Fuá, tem um disco da Dom Brás também, que era uma banda de pop que eu tive como fala? Que eu tive em Campinas, no tempo de faculdade. É porque eu vi o Xandão aqui falando, com um microfone. Gravo batera mono também, hein? Lo-fi. A gente já gravou algumas pro De Longe, que era um projeto que a gente fazia de eletrônico, com instrumento acústico e tal. Adoro, é o famoso Dick Mickey. Aquele mic que vai em cima do bumbo da caixa ali, fica muito bom. Eu perguntei da autoral porque você tem essa coisa da criação e tal, e geralmente quem vai para essa linha tem... Uma vez eu conversei com o Claudinho Infante e ele falou para mim, chega uma hora que você quer extravasar o que você tem, né? O que está dentro de você. E aí é onde surge a coisa autoral. E geralmente a galera que faz é a galera que experimenta demais. E aí, de repente, não consegue colocar para fora com artista nem nada. E aí ele vai para o mundão instrumental e vai fazer aquilo que gosta, né? Por isso que eu te perguntei isso.
Eu fiz uma faixa inteira aqui na pandemia, assim, que eu gravei tudo, batera, violão, baixo e tal. Tô até com a guitarrinha aqui do lado, esperando umas cordas novas já para eu botar a guitarra nela. Gravei Aham. todas as vozes e tô com essa vontade sim, assim, mas como eu te falei, toquei muito música instrumental, tive muita formação instrumental na Unicamp, peguei a gravar essas coisas, inclusive eu tenho até que subir isso pro Spotify Aham. para botar no mundo aí mesmo. Mas eu tenho tido mais vontade de desengavetar algumas composições mesmo, canções, assim. Então, com o estúdio aqui, eu estou exercitando esse lado produtor bastante, que é algo que eu buscava há algum tempo, eu já fazia, mas agora, tendo o meu estúdio próprio aqui, eu tô me especializando nessa questão de montar uma faixa por completo, sabe? Aham. Gravo a bateria, gravo todas as percussões, faço todas as camadas de eletrônico, aí eu venho, gravo baixo, depois venho, gravo um monte de violão, gravo um monte de guitarra, os Puta teclados que merda. eu ainda não estou gravando, mas as próximas coisas que eu tenho, que eu quero lançar, além assim, eu gravo muita faixa de bateria para os amigos, mandei Sim, uma sim. faixa para a Austrália esses dias, o Mercandelli, o Felipe estava aqui, agora mesmo gravou as percussões, que ela gravou lá do Rio, tem o Cássio que estava na live também, que mora lá na Flórida, que produz muito a galera do gospel, a gente está ensaiando aí para começar a gravar umas bateras worship também, né? Que Que é uma legal. onda bem contemporânea. Gosto muito dessa forma dessa galera compor, assim, mas nessa onda mais filosófica e tal. Aham. E provavelmente os próximos trabalhos que eu vou lançar são composições minhas que não dá para gravar na Pompeia porque não é tão rock. Não dá para gravar numa outra coisa que não é tanto a onda daquele Mas eu, grupo. eu acho que você tem que mostrar a tua identidade também. Eu acho que é o que eu falei lá. A criação, a criação precisa do criador? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que ter esse lado. Por tudo que você está contando, cara, eu gostaria muito de ver uma coisa autoral tua, instrumental, e, lógico, trazer aqui para Uberlândia, porque você é daqui. Não adianta querer roubar você daqui, porque não vai acontecer. E aí, De jeito para nenhum. a gente curtir isso também, é muito legal, né? Ô, Adelino, eu tinha que ficar com você aqui umas 5 horas, cara. Mas, Porra, que assim, bom. tá encerrando de novo. Cara, eu queria te agradecer imensamente. Você foi muito Pô, eu que agradeço. receptivo, encarou e compreendeu o que eu e o Cajuzinho estamos tentando fazer aqui no Triângulo Mineiro, que é justamente buscar um pouco dessa união, desse apoio. Eu espero que a galera que está aqui, ó, o JP está aqui, a galera, os mineiros aqui também, a gente consiga, que estão aqui, né? Que estão na cidade ainda, e por causa da pandemia não estão rodando e tal, que a gente consiga aproveitar esse momento da melhor maneira possível, fazendo essa divulgação, essa união, e para a gente caminhar. Eu gostaria muito que você estivesse com a gente, sempre acompanhando, porque Porra, vai sempre somar. Você vê, um menino de 13 anos, louco para ver a live, aí vai ter que baixar para ver, porque na cabeça dele você é o baterista da Sandy. Então isso alucina, né, a molecada. E é muito bom saber que está fazendo o trabalho para aquele menino que está crescendo e que quer se tornar um grande baterista. E eu acho que a riqueza de hoje, do nosso papo de hoje, ele está em cima da música. O Mauro veio aqui, somou tecnicamente com o produto, cara, com opiniões assim que encheram os olhos. Você veio, falou da música, o Caju veio, falou do exterior, de ter ido embora e ter vivido a experiência. Então, o que a gente vai notando é que cada um coloca um temperinho, sabe? E aí a gente sim. vai tentar ver se consegue somar isso para a gente fazer uma união e participar do churrascão aqui Opa! fora a pandemia, a gente fazer um ranchinho aqui para a gente poder comemorar. Eu acho que, só para complementar, assim, apesar de eu ter saído daí há praticamente metade da minha vida, eu já estou fora. Estou com 34 anos, eu saí com 17 para 18. Adelina, tem 20 segundos. Pô, muito obrigado. Beijo. Uberlândia é demais, tem muito músico bom.
Vamos seguir junto aí. Muito obrigado pelo convite. Promete para mim uma volta. Voltarei, com certeza. Com certeza. Para a gente poder conversar de novo nesse rodízio aqui, para a gente poder se ver mais, beleza? Muito obrigado. Valeu, Beto. Valeu todo mundo. Tchau, tchau. Sucesso sempre.